Cumprimentando o governador Mano, eu queria cumprimentar todas as pessoas que estão aqui nesse palco, porque se eu for ler a nominata é muita gente e eu só tenho 5 minutos para falar. E eu vou dizer para vocês porque eu estabeleci 5 minutos. Porque normalmente nós temos o hábito de falar de improviso. E quando a gente fala de improviso, a gente não limita o tempo. Não sei se vocês já perceberam quantas vezes a gente fala e para terminar, e por fim, e para terminar, e a gente nunca termina. Então, eu estabeleci um tempo de 5 minutos para que a gente possa permitir que todos possam falar. E eu, depois de virar presidente pela 3ª vez, eu tenho viajado muito e eu tenho feito reunião do G20 com os principais partidos dos países do mundo. Eu tenho participado do G7, eu tenho participado dos BRICS e cada presidente da República só fala 5 minutos. O Xi Jinping só fala 5 minutos. O Biden só falava 5 minutos. O presidente da Índia só falava 5 minutos. O primeiro-ministro da Alemanha só falava 5 minutos. E se a gente colocar no papel, Camilo, 5 minutos, dá para a gente dizer muita coisa. E como o cara que fez o roteiro dessa festa aqui não colocou no papel, ele esqueceu de uma coisa fundamental. Ele esqueceu, ô Lúcio Alcântara, de que é preciso colocar uma mulher para falar e não apenas homem para falar. Nós estamos inaugurando um hospital, o maior hospital público do estado do Ceará, com mais de 800 leitos. E a secretária da Saúde do Estado, a Tânia, está aqui. E ela não foi chamada para falar. Tânia, venha pegar esse microfone e dar uma palavra para o povo da saúde do Ceará. Estou muito emocionada, presidente. Muito obrigada. Queria agradecer demais, porque a gente batalhou muito. Eu queria agradecer ao meu governador Eumano de Freitas pela confiança que ele me deu. Ao meu ministro Camilo Santana, que tudo começou com você, ministro. Agradecer ao nosso ministro Padilha. Muito obrigada pelo que o senhor vem fazendo e vai fazer mais ainda pelo nosso país. Agradecer a todos os parlamentares que estão aqui. E dizer, presidente, que para mim é uma honra estar aqui inaugurando esse hospital, porque eu sei que foi um trabalho de muita gente. Sabe aquele pessoal que está ali? Aquele pessoal ali, todo da minha secretaria, que virou noite trabalhando. Assim como o pessoal da SOP, Caio, Valdeci, Carlos do consórcio, que aguentou meus gritos. O cara do consórcio chegou para mim e disse assim: eu achava você tão zangada, mas agora eu entendo por que você é zangada, porque você batalha muito, porque a gente batalhou muito para que isso seja entregue para a população no dia de hoje, com a sua presença, para brilhantar esse evento. Porque essa população cearense, ela precisa ser bem tratada, ela precisa ser bem acolhida, ela precisa de humanização, ela precisa de equipamentos como esse. Isso aqui dignifica a nossa população. E eu estou aqui meio tremendo, porque eu estou com a pessoa mais importante da minha vida, que o Senhor me deu presente quando você chegou lá, de falar com ela, que é a minha mãe. A minha mãe, que batalhou muito, muito para criar os filhos, para que a gente pudesse entrar na universidade pública, porque todos 3 se formaram em universidade pública. E eu posso hoje agradecer e dizer para ela: mãe, você é minha inspiração, você é minha fortaleza. Muito obrigada por tudo. Eu te amo demais. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata a tudo que a senhora fez pela gente. Essa senhora, presidente, só estudou até a 1ª série do 1º grau. Mas ela entendeu que a educação ia transformar a vida dos filhos dela. E ela juntava o dinheiro da comida para pagar os colégios dos filhos.
e nós batalhamos muito e nos formamos para dar o melhor para ela. Então, eu só tenho que agradecer, presidente. É uma honra estar aqui com o senhor, porque eu sou sua fã. Ela é sua fã. Ela reza pelo senhor todos os dias. Todos os dias. E estar aqui hoje é um presente para mim. Mas eu acho que o mais importante é o presente para a nossa população. E é isso que eu prezo, e é isso que eu venho batalhando na Secretaria de Saúde, para que a gente transforme. É o nosso lema na Secretaria de Saúde do Estado. Acolher todo mundo bem e transformar a vida das pessoas do nosso estado do Ceará para melhor. É por isso que nós estamos aqui. É nossa missão como profissionais de saúde. Então, um beijo no coração. Presidente, muito obrigada por essa oportunidade. O senhor não sabe o quanto foi importante para mim. Tânia, eu acho que o lema para a saúde aqui no estado do Ceará tem que ser o seguinte lema: melhorar sempre, piorar nunca. É esse o lema que deve ser prevalecente na saúde do estado do Ceará, porque o nosso povo merece o melhor. Lamentavelmente, nem sempre a gente teve o governo que se preocupasse com o conjunto da população. Muitas vezes você recebe voto da maioria e governa para a minoria. Muitas vezes você pede voto para os pobres e depois você esquece dos pobres. E eu só tenho uma missão nesse país: é provar que ninguém gosta de ser pobre. Ninguém quer ser pobre, ninguém quer comer mal, ninguém quer se vestir mal, ninguém quer morar mal e ninguém quer ter uma saúde de péssima qualidade. Por isso eu quero dizer que vocês que trabalham na saúde merecem toda a bênção de Deus e o nosso respeito, porque sem vocês nós não seríamos muita coisa nesse país. Portanto, meus queridos companheiros e companheiras, eu não vou ler nem minha nominata, porque tem muita gente. Eu queria dizer para vocês o meu compromisso com vocês. Eu não conhecia o Lúcio Alcântara quando nós fomos na Coreia e trouxemos para o estado do Ceará a primeira siderúrgica. Eu não conhecia o Lúcio Alcântara, que era governador do estado, que tinha derrotado o nosso Zé Ayrton, porque o Zé Ayrton quase ganha as eleições. Eu não conhecia o Lúcio quando eu vim aqui assumir o compromisso de a gente ia fazer a Transnordestina para fazer melhorar o transporte de carga nesse país. E a Transnordestina tinha sido um pedido do Miguel Arraes, quando na campanha de 89 eu fui, no crato com Arraes, até o palanque afundou, o Arraes caiu, eu caí, e no avião o Arraes falou para mim: Lula, se você ganhar, recupera a Transnordestina. E eu assumi esse compromisso com a minha consciência e com o Arraes e comecei a fazer a Transnordestina. Lamentavelmente, eu saí do governo e a Transnordestina não foi acabada. E eu quero aqui na frente de vocês dizer para vocês: eu vou terminar a Transnordestina antes de terminar o meu mandato em 2026. Da mesma forma, companheiro, eu quero dizer para você e para o povo do Ceará: eu estou cansado. A transposição do São Francisco já era para terminar, mas depois que a gente sai do governo, algumas pessoas que deram o golpe não fizeram o que tinha que fazer. E eu quero assumir um compromisso com você, que nós vamos terminar o Cinturão das Águas antes de terminar o meu governo, para que o povo cearense nunca mais tenha problema de abastecimento de água, sobretudo na capital. E quero dizer para vocês algumas coisas mais. Eu, quando vejo as pessoas falando das coisas que nós estamos fazendo, eu lembro que no mandato passado eu estava no avião com um companheiro e esse companheiro começou a falar um monte de coisa. Ele começou a falar um monte de políticas públicas, começou a falar um monte de coisa boa que estava acontecendo e eu fiquei pensando: que país é esse que esse cara está falando? País que tem programa Luz para Todo, país que tem programa da cisterna, país que tem farmácia popular, país que tem, um monte de políticas públicas, que tem UNE, que tem ProUni, que tem Reúne, que tem FIES. Eu fiquei pensando que tem Instituto Federal, eu fiquei pensando: que país
país é esse que esse cara está falando? Aí eu lembrei que esse país era o Brasil. Eu lembrei que era o nosso governo que estava fazendo as coisas acontecer nesse país. E eu queria, companheiro Camilo, companheiro Eumano, companheiro Evandro, companheiros deputados, senadores e senadoras e deputadas, queria dizer para vocês uma coisa. Nós estamos apenas no 2º ano do meu mandato. Nós estamos começando o 3º ano agora. E vocês sabem o trabalho que nós tivemos para que a gente pudesse limpar a área, fazer a reforma, amontoar as coisas que estavam espalhadas por esse país, recuperar Ministério como o da Cultura, como Direitos Humanos, Ministério da Mulher, Ministério Indígena, ou seja, fazer Ministério do Trabalho, que não existia mais. A gente teve que recuperar tudo, porque tudo estava destruído. Só para vocês terem ideia, o IBAMA, em 2023, tinha 700 funcionários a menos do que eu tinha em 2010, 15 anos depois. E nós tivemos um trabalho imenso para reconstruir. O Camilo sabe o que ele passou no Ministério da Educação, o Rui Costa sabe o que ele passou no Ministério da Casa Civil, esse moço sabe o que ele passou no Ministério da Integração. Era um trabalho de reconstruir, de contratar gente, de fazer concurso, de desmontar a PUCA que estava montada para nós. E nós chegamos em 2023. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Se preparem, porque o Brasil que nós vamos entregar será um Brasil melhor do que o Brasil que eu entreguei em 2010. Se preparem. Porque se vocês forem analisar o que está acontecendo nesse país, a quantidade de coisa que nós preparamos, a quantidade de entrega que nós vamos fazer este ano, eu digo sempre que é uma colheita. A gente preparou a terra, a gente colocou adubo, a gente jogou a semente, e esse ano é o ano da colheita. E nós já estamos colhendo. E nós começamos com a mais importante política de crédito que já foi feita nesse país. Nós estamos fazendo uma política de crédito que vai atingir mais de 43 milhões de trabalhadores CLT, e que essas pessoas vão tomar crédito mais barato, e se tiver uma dívida com juro mais caro, ele pode mudar de banco para pegar o juro mais barato. Por que nós estamos fazendo isso? Da mesma forma que nós estamos fazendo, mandamos projeto de lei para o Congresso, de que quem ganha até R$5.000 não pagará mais imposto de renda nesse país. Por que nós estamos fazendo isso? Porque eu não sou economista, mas eu tenho uma tese na economia. E a minha tese é simples. Qualquer pessoa pode entender a minha tese. Eu quero dizer para vocês que se pouca gente tiver muito dinheiro, o Brasil vai continuar pobre, as pessoas vão continuar passando fome, as pessoas vão continuar sem emprego, as pessoas vão tendo qualidade de educação pior. Agora, ao contrário, se todo mundo tiver um pouco, o Brasil vai ser muito melhor, porque o dinheiro tem que circular na mão de toda a sociedade. O dinheiro tem que circular. E eu digo sempre, se eu tivesse R$300.000 e eu chamasse aqui a Tânia e desse para a Tânia, não, 300 é muito, R$200.000. Eu chamasse a Tânia aqui e falasse, Tânia, tem R$200.000 na sua mão. O que a Tânia ia fazer? Ela ia correr para o primeiro banco, Paulo, acho que ela ia no BNB, ia no banco do Paulo Câmara, iria colocar os R$200.000 numa conta dela, tendo lucro só para ela. E todo mundo continuaria chupando o dedo. Ao contrário, se eu pegasse esses R$200.000 e ao invés de dar para a Tânia, eu desse R$1.000 para cada um de vocês, esse dinheiro ia gerar comércio, ia gerar consumo, ia gerar mais emprego, ia gerar mais salário, ia gerar distribuição de renda. É essa a coisa que nós estamos fazendo, que chama esse milagre nesse país. É por isso que os especialistas imaginavam que o Brasil fosse crescer só 0,8% em 2023, e o país cresceu 3,2%. É por isso que os especialistas encontravam que o Brasil ia crescer só 1,5% em 2024
e o Brasil cresceu 3,4%. É por isso que os especialistas dizem que o Brasil não vai crescer muito em 2025, e eu quero aqui fazer um desafio aos teóricos. O Brasil vai crescer outra vez acima de 3% nesse país. É o país que mais tem crescido no mundo praticamente. Tem um ou dois países que crescem mais do que nós. E vai continuar crescendo, porque o salário mínimo vai continuar crescendo acima da inflação, porque os acordos salariais vão ser feitos acima da inflação, e porque a gente vai ter crédito para que as pessoas possam tomar dinheiro emprestado, pagar um juro mais barato e fazer os investimentos que quiserem. Vai melhorar e vai crescer mais, porque a gente vai fazer muito crédito para o pequeno e médio empreendedor, para a companheira que quer ser empreendedora, para o companheiro que quer ser empreendedor, para aquele que quer trabalhar por conta própria e quer arriscar a vida, vai ter crédito para ele provar se ele tem competência ou não, porque esse país não tem dono. O dono desse país é o povo brasileiro, e quanto melhor tiver o povo, melhor estará o país. Quando eu venho inaugurar um hospital desse, eu começo a pensar, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Porque não é só esse hospital. É porque muita coisa deixou de acontecer nesse país. Não se comprava mais ambulância, não se comprava mais ouro para colocar para os estudantes e para a escola. Ou seja, não se tinha mais farmácia popular. Ou seja, era um país abandonado com um governo que só sabia mentir e liberar CAC para as pessoas aprenderem a tirar, porque eles entendiam que o que ia resolver o problema era a pessoa ter arma na mão. E eu sou daqueles que acham, ao invés de arma, nós temos que ter livro, ao invés de delegacia, nós temos que ter escola, porque nós vamos ter que enfrentar a violência, sabendo que nós temos que enfrentar o crime organizado. E não é o Estado sozinho, é o Estado, é o município e é o governo federal, porque a gente não vai permitir que os bandidos tomem conta do nosso país. A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país. E é por isso que nós estamos apresentando uma PEC da segurança, para que a gente possa, junto com os governadores de estado e com os prefeitos, a gente definitivamente dizer que o Estado é mais forte do que os bandidos, e o lugar de bandido não é na rua assaltando e assustando pessoas e matando pessoas. É esse país que a gente vai construir, e é por isso que eu votei a ser presidente da República. É por isso que eu votei, porque eu acredito nas coisas que eu falo e acredito olhando na cara de vocês. A gente tem condições de fazer esse país um Estado que consegue fazer um hospital dessa qualidade, e um SUS que pode ajudar a fazer um hospital desse funcionar, não deve nada a ninguém, porque o SUS era muito desacreditado. A imprensa falava muito mal do SUS, e aí veio a Covid, e quem salvou esse país foi exatamente o SUS, que era desacreditado, com funcionários, médicos, enfermeiras, motoristas, pessoas da limpeza, correndo risco de vida para salvar as pessoas que não tiveram oportunidade. E por conta de um presidente covarde, por conta de um presidente negacionista, por conta de um presidente mentiroso, 700 mil pessoas morreram nesse país, tomando um remédio que não servia para nada, quando na verdade eles negaram inclusive a ciência. Eu votei para dizer que a verdade vai vencer a mentira. Eu votei para dizer que esse povo readquiriu o direito de andar de cabeça erguida. Eu votei para dizer que esse povo vai voltar a ter escola. É por isso que nesse estado aqui a gente vai ter 39 institutos federais, mais 6 depois dos 33 que nós temos. Porque não há outra possibilidade de salvar esse país se a gente não investir em educação. A gente poderia olhar na condição da mãe da Tânia, que está ali sentadinha. O país tem que fazer, Tânia, o que você fez. Você que não teve nenhuma formação, sabe, intelectual, acadêmica, universitária. Você teve a inteligência de dizer: as minhas filhas só vão ser gente se elas estudar, elas vão ter independência, elas vão poder ajudar o Brasil. E é isso que o governo tem que pensar. Não existe outra possibilidade da gente salvar esse país se a gente não investir na educação,
se a gente não apostar nas nossas crianças, se a gente não fizer escola de tempo integral, se a gente não fizer mais universidade, se a gente não fizer mais escola técnica, se a gente não fizer mais instituto, é a educação que é a base do desenvolvimento, porque não tem nenhum país no mundo que se desenvolveu sem antes investir na educação. Nós temos, Camilo, segundo os seus dados, mais de 68% da população brasileira que não tem o segundo grau. E nós precisamos acabar com isso, porque o Brasil não quer ser eternamente exportador de soja, ou exportador de minério de ferro, ou exportador de milho. Exportador, é bom exportar isso, mas o que nós queremos exportar é inteligência, é conhecimento, porque isso é que tem valor agregado. Por isso eu estou feliz hoje, Camilo, estou feliz, Eumano, estou feliz, Evandro. O Evandro, toda vez que vai a Brasília, vai, presidente, me dá um dinheirinho, presidente, me dá um dinheirinho. Eu já falei, não deixa mais ele entrar no meu gabinete. Não deixa mais entrar. Porque senão acaba o dinheiro do Brasil, é só para ele, cara. É só para ele. Então, sabe, o Camilo também. O Camilo está com a cara de bravo, levando o Eumano, sabe, precisa de dinheiro para o Ceará, precisa de dinheiro para o Ceará. E assim, a gente vai trabalhando conjunto. É a primeira vez na história que a gente tem o prefeito da capital, o governador do estado e o presidente da república do mesmo partido. É a primeira vez. Então, meu caro, é da minha responsabilidade. É da responsabilidade do Eumano. E é da responsabilidade do Evandro não permitir que vocês se frustrem com as nossas eleições, porque daqui a 2 anos a gente vai ter que pedir voto outra vez e vocês vão nos cobrar. Por isso, companheiros e companheiras, eu aprendi com a dona Lindu que a gente só pode conversar com uma pessoa olhando na cara, olhando nos olhos, porque é os olhos que mentem, que falam a verdade, não é a boca. E eu quero ter o prazer de voltar aqui para fazer campanha com você, mano, para pedir voto para você, sabendo que você conseguiu orgulhosamente fazer tudo aquilo que você prometeu, ou fazer até um pouco mais, porque você tem uma tarefa muito difícil. Esse moço teve que ser melhor do que o Cid. Agora você vai ter que ser melhor do que ele. Ele vai ter que ser melhor do que o Haddad na educação. E eu tenho uma coisa muito fácil, porque eu tenho que ser melhor do que o Coisa. E como o Coisa não foi nada, eu não tenho o problema que vocês têm. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero me despedir de vocês, dizendo para vocês, contem com aquilo que o governo federal pode fazer. Porque, antes de tudo, nós somos companheiros. E, antes de tudo, eu amo o povo do Ceará, porque aqui, desde que eu sou candidato a presidente, eu nunca perdi uma eleição nessa capital extraordinária. Um abraço, gente, e até o funcionamento de 100% desse hospital maravilhoso. Padilha, você tem responsabilidade, cara. Você tem responsabilidade. Você tem substituir a Nízia e você vai ter que trabalhar muito, mas muito, para que a gente atenda tudo aquilo que a gente prometeu para vocês. Um abraço, gente, um beijo no coração e até outro dia, se Deus permitir. Com a palavra, o ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Boa tarde, Ceará! Viva Fortaleza no dia de São José! Queria, antes de mais nada, pedir para cada uma e cada um aqui uma salva de palmas às trabalhadoras da saúde, aos operários, ao pessoal do setor administrativo, ao pessoal de manutenção, que vai permitir que essa grande estrutura do hospital, com máquina, com estrutura perfeita, com locais adequados, com o melhor padrão que pode existir. Senhor presidente, o senhor não pôde conhecer nem metade do hospital para que a gente pudesse vir aqui para o ato. Eu percorri metade do hospital, não consegui percorrer todo, porque eu cheguei aqui por volta das 3 horas, não dá para percorrer tudo. Eu, na condição de quem está sendo ministro da Saúde pela segunda vez, eu posso afirmar, presidente,
Pode existir no Brasil hospital público ou privado igual, mas melhor do que esse hospital que nós estamos inaugurando hoje, o Hospital Estadual Universitário do Ceará, não existe. E o que vai fazer essa bela estrutura se tornar um organismo vivo para salvar vidas, para acolher todo mundo que vai começar a entrar no hospital hoje à noite, como se fosse um parente nosso, como se fosse o nosso melhor amigo, é a humanização, o compromisso e o carinho das trabalhadoras e trabalhadores de saúde desse hospital. Eu quero saudar todas, em nome do Caio, que é o enfermeiro-chefe, quero saudar todo mundo em nome da Tânia, que é a secretária estadual de saúde, quero saudar a doutora Ivelise, que é uma das grandes transplantadoras de fígado, que é um dos transplantes mais difíceis do Brasil. E quero uma saudação especial também para o diretor técnico de ensino, Dr. Wellington Santana, que é meu colega infectologista, fez residência junto comigo lá na Universidade de São Paulo e que vai assumir aqui a direção de gestão do hospital. Segundo, presidente, saudar aqui o nosso governador Eumano, querido prefeito Evandro, querido ministro Camilo, em nome do ministro Camilo, saudar o ministro Rui Costa, Valdez. Uma saudação aos deputados que estão aqui, Mauro Benevides, Zé Ayrton, Robério, Fernanda Pessoa, nossa senadora Augusta. Dizer que eu não tenho dúvida nenhuma, o dia de hoje, querido governador Eumano, vai ser um marco na história da saúde pública do estado do Ceará, do Nordeste do Brasil. Porque o que nós estamos fazendo hoje, presidente, são 2 inaugurações. A primeira inauguração é desse grande hospital universitário que tem mais de 800 leitos e que vai começar a funcionar a partir de hoje à noite. Vai acabar o ato aqui, a estrutura já preparada, eu já falei com profissionais que estão chegando, já está se organizando, inclusive pessoas que estavam esperando dias, meses para um tratamento de câncer, dias, meses para um tratamento de cirurgia vascular, dias, meses para tratamento de cirurgia do pescoço, já vão ser acolhidos aqui a partir de hoje à noite no hospital, já vão fazer os exames necessários, porque tudo quanto é tipo de exame tem aqui, e já fazer o tratamento, centro cirúrgico já vai estar funcionando aberto, leito de retaguarda, a recuperação, espaços de UTI já vão começar a partir de hoje. Mas mais do que isso, com o apoio que já foi feito na construção e no equipamento do Ministério da Saúde, eu quero agradecer aqui a bancada de deputados, deputadas do Ceará e de senadores e senadoras que ajudaram o governo do Estado e o Ministério da Saúde a colocar os recursos também durante toda a construção do hospital, com os recursos adicionais que o Ministério da Saúde começa a colocar a partir de hoje para o funcionamento das cirurgias, dos atendimentos. Nós já vamos começar com 240 leitos funcionando plenamente, já permitiu o atendimento de tratamento de câncer, diagnóstico e tratamento de câncer aqui, os serviços de cardiologia, e esse hospital vai fazer transplantes que poucos hospitais no Brasil faz. Aqui vai ter transplante de medula óssea, vai ter transplante de rim, vai ter transplante hepático e vai ter um tipo de transplante do fígado hepático pediátrico para crianças, que não existe no Nordeste brasileiro um hospital que faça a quantidade desse transplante que vai fazer, sob o comando aqui da doutora Ivelise, que vai salvar vidas. E quando um hospital faz transplante, gente, isso é uma coisa muito importante, estava explicando para todo mundo aqui. Quando um hospital faz transplante, todo o hospital melhora. Porque para você fazer um transplante, você precisa ter uma UTI muito boa que vai cuidar bem de todo mundo na UTI. Você precisa ter um laboratório muito bom. Você precisa ter um acolhimento desde o momento que esse paciente chega muito bom. Você tem que ter profissionais muito bons, fisioterapeutas muito bons para dar conta do cuidado desse paciente e desse procedimento. Esse hospital já começa funcionando, senhor presidente, com a missão que o senhor me deu, que é arrumar uma forma, com recursos do Ministério da Saúde,
para a gente reduzir o tempo de espera do atendimento especializado no Sistema Único de Saúde. A ministra Anísia, que eu sucedi há uma semana, já vinha trabalhando isso, já vinha implementando. Nós vamos poder acelerar isso, que é enterrar de vez a chamada tabela SUS, que dificulta, demora, gera uma fragmentação no atendimento, e começar a construir no Brasil a tabela poupa-tempo, que reduz o tempo de espera para o atendimento especializado. Esse hospital já começa com essas ações. A segunda inauguração, presidente, não é um novo hospital físico na estrutura, mas é uma nova forma que a gente está começando aqui no Ceará, pedido do senhor, pedido do ministro Camilo, do governador Eumano, do prefeito Evandro, aproveitando essa união que existe, presidente Lula, governador Eumano, prefeito Evandro, ministro Camilo, e a gente está anunciando hoje aqui. O senhor me pediu para receber todo mundo na semana passada. Eu mandei a nossa equipe do Ministério da Saúde, sob a supervisão do secretário Mozart, passou o fim de semana aqui, presidente, fez reunião, o governador e prefeito se reuniram domingo com ele, e isso permitiu que em menos de uma semana a gente pudesse vir aqui e dizer, além do Hospital Estadual Universitário, nós estamos atendendo a 2 pedidos apresentados pelo prefeito Evandro, pelo governador Eumano e pelo ministro Camilo, que é colocar, como já disse aqui o prefeito Evandro, cerca de 200 milhões de reais de custeio, de apoio para a contratação no Instituto, o IJF, que o pessoal chama carinhosamente de Frotão também. Fui visitar o Frotão, e com esse recurso, presidente, o Frotão, dirigido pela Riane, que está por aqui, que é a diretora Riane, com o papel da prefeitura, o apoio do governo do estado, está ali a Riane, vai começar já, a partir desse mês, presidente. Lá eles fazem um exame muito moderno, um equipamento muito moderno chamado hemodinâmica, que resolve problemas do coração, da artéria das pernas, salva vidas, mas são feitos hoje 8 por mês apenas. Com esse recurso que o senhor pediu para a gente repassar aqui para o estado e para o município, vai passar a fazer 250 procedimentos de hemodinâmica no IJF por mês. Tem equipamento lá de ressonância nuclear magnética, que é muito importante aquele exame quando é bem indicado, e muita gente está esperando para fazer esse exame. Hoje faz 350 por mês. Com esse novo anúncio de hoje, nós vamos passar a fazer 850 ressonâncias magnéticas por mês lá no IJF. Vai reabrir com esse recurso 30 novos leitos de ortopedia para poder fazer cirurgia ortopédica, que é uma das que tem maior espera e tem profissionais muito capacitados lá. E também vai fazer uma reforma em 30 leitos de UTI, que inclusive eu e o prefeito Evandro fomos visitar hoje de manhã, estava programado para agosto, mas o prefeito ficou tão empolgado com o anúncio do senhor que ele antecipou a obra para terminar em junho. Então em junho nós vamos voltar aqui, Evandro, para inaugurar os novos 30 leitos de UTI. Além do IJF, nós também estamos colocando recurso em outro hospital muito importante aqui de Fortaleza, que é o Hospital da Mulher da Prefeitura. Um hospital que eu tive a honra de inaugurar quando era ministro da Saúde lá em 2012. Lembrei, inclusive, presidente, que o dia da inauguração foi o dia que o nosso Corinthians foi campeão mundial interclubes. Eu assisti aqui de manhã cedo o jogo, inauguramos durante a manhã. É um hospital preparado para a mulher que não estava fazendo cirurgias ginecológicas que as mulheres precisam. E as pessoas, quase 600 mulheres esperando por essa cirurgia. Por uma decisão, pela orientação do senhor, pela decisão do prefeito Evandro, na reunião da equipe que foi feita durante o fim de semana, nós decidimos e vai anunciar a partir de hoje com esses recursos a reabertura das cirurgias ginecológicas. Nós estamos no mês de março, o mês da luta para as mulheres. Então vai fazer cirurgia ginecológica lá no IJF e aqui no hospital. Então o que nós estamos inaugurando também? Nós estamos inaugurando uma nova forma de garantir, com a parceria do governo federal, estadual e município, que a gente reduz o tempo de espera para o atendimento especializado, criando uma tabela, um recurso que paga mais se o exame for feito no tempo correto, no momento correto, naquilo que o povo mais precisa.
E é por isso, presidente, que a gente fica feliz, enquanto ministro da Saúde, de ter essa parceria com o governo do Estado, com a Prefeitura, porque a gente sabe que o recurso que vier para cá vai fazer bem para o povo, como já está fazendo. Os 1.680 médicos do Mais Médicos que já estão aqui no Ceará e vão passar para mais 1.880 até o mês de maio. E na farmácia popular, 571 farmácias populares credenciadas aqui no estado do Ceará. Quase 1 milhão de cearenses já pegam remédio na farmácia popular, resolvendo os seus problemas, cuidando lá perto da unidade base de saúde, não precisando vir para o hospital. Viva o Ceará, viva a União, governo federal, estado e município. É assim que a gente faz um SUS de qualidade, um SUS com padrão desse hospital que está sendo inaugurado aqui. Parabéns, governador Elmano, parabéns, prefeito Evandro. Viva o Ceará! Tem a palavra o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. Boa noite. Eu, durante quase mais de 7 anos, a minha primeira saudação, eu queria pedir uma salva de palmas para vocês que se encontram aqui nesta noite, num dia histórico para mim. E eu quero começar agradecendo. Primeiro, agradecendo a Deus. Segundo, pedir uma forte salva de palmas ao nosso padroeiro São José por esse dia maravilhoso, dia 19 de março. Agradecer ao maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. E eu digo isso, presidente, e eu quero aqui me dirigir também às pessoas mais jovens, porque às vezes a gente se decepciona com a política, mas a política é a única forma que existe para transformar o mundo, para melhorar a vida das pessoas. É a decisão política, como teve o presidente Lula, que permitiu que um filho de um trabalhador tivesse direito de ser médico e ir para a universidade nesse país. É a decisão política de um presidente que decide criar a farmácia popular para dar o remédio gratuito para as pessoas que mais precisam. É a decisão política de um presidente que cria o SAMU, que semana passada entregou mais 40 novas ambulâncias aqui para o estado do Ceará, presidente. É decisão política quando o presidente diz que nenhum trabalhador desse país vai deixar de ter o aumento real do salário mínimo todo ano. É a decisão política quando o presidente tomou ontem de dizer que quem ganha até R$5.000 não vai mais pagar imposto de renda nesse país. É a política e é a decisão política de um presidente que só com a sensibilidade como é o Lula teve a capacidade e a decisão de criar o programa Pé de Meia, que hoje beneficia 4 milhões de jovens. E eu tenho a honra, presidente, e quero lhe agradecer por ter me dado a oportunidade de ocupar o cargo como ministro da Educação do Brasil, de levar para todo o Brasil, presidente, um programa de alfabetização das crianças na idade certa que começou no Ceará, de levar para o Brasil, presidente, a escola de tempo integral, de levar para o Brasil mais 100 novos institutos federais em todo o Brasil. E, gente, eu não me cansarei de dizer, e é importante que todo mundo tenha esse dado na mente, o Brasil perdia quase 500 mil de jovens que abandonavam a escola pública por ano no ensino médio brasileiro. Portanto, o Pé de Meia, presidente, veio para dizer que nós não queremos nenhum aluno fora da escola pública nesse país. Portanto, presidente, eu quero dizer para os jovens, participem da política. A política é o único caminho que a gente tem para melhorar a vida das pessoas.
Hoje, para mim, é um dia muito especial. Eu até, depois dos 50 anos, a gente começa a se emocionar. Porque eu me lembro, presidente, em 2021, quando eu estive aqui para lançar a pedra fundamental desse hospital. Na época de um governo que era um governo negacionista, que nunca ajudou em nada o estado do Ceará. E mesmo assim, com a coragem, e aqui eu quero pedir uma forte salva de palmas a todos os profissionais de saúde do estado do Ceará. Que Deus abençoe a todos os profissionais de saúde que vão trabalhar nesse hospital. E naquele momento, presidente, começava ali um sonho de construir o maior hospital público do SUS do estado do Ceará. Hoje a gente está aqui para inaugurar. E eu quero fazer uma reflexão. Eu quero aqui cumprimentar 2 companheiros meus, aliás, 3. Primeiro, o ministro, queria pedir uma salva de palmas ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, meu colega, o governador da Bahia. Ele sabe que nós sofremos durante o período da pandemia e ele tem sido coordenador de todos nós no governo federal. Portanto, Rui, obrigado por todo o apoio que você tem dado ao estado do Ceará e à educação brasileira. Depois, outro governador, Valdez, levanta aí, Valdez, ex-governador do Amapá, hoje ministro do Desenvolvimento Regional, da Integração, que volta a fazer os investimentos importantes que estavam paralisados no Ceará. O Cinturão das Águas. Nós vamos dobrar agora o eixão das águas, que traz água lá do Açu de Castanhão para o Ceará. E, presidente, eu quero mais uma vez lhe agradecer. Nós passamos 6 anos com a obra da Transnordestina parada. Precisou o presidente Lula voltar e ele vai entregar a Transnordestina até o ano que vem. Presidente. Portanto, a minha emoção é grande. E quero dizer uma coisa para vocês. Talvez seria impossível colocar um hospital desse para funcionar. Ele custou quase 700 milhões de reais para ser construído e equipado. Ele vai custar quase isso por ano quando estiver em pleno funcionamento. Portanto, eu quero aqui agradecer e pedir uma forte salva de palmas ao meu querido ministro Padilha, ao Padilhão. Se levanta aí, vem cá, Padilha. O Padilha foi ministro da Saúde do Lula, foi responsável pela política do Mais Médicos, foi responsável para implementar e ampliar a farmácia popular, é o ministro do SUS. Portanto, eu quero aqui agradecer ao Padilha, não só por permitir que hoje nós estivéssemos inaugurando esse hospital. Padilha, eu quero aqui, em nome dele, pedir uma forte salva de palmas a toda a equipe do Ministério da Saúde, do governo do presidente Lula. Mas mais do que isso, eu queria agradecer aqui de forma do fundo do coração a Deus e ao povo cearense, a vocês, por terem dado a oportunidade de colocar no governo do Estado um grande homem, um líder, uma pessoa séria, trabalhadora, que é o grande governador, é o Mano de Freitas, governador do Ceará. Meu caro amigo Elmano, eu agradeço todos os dias a Deus e ao povo cearense pela continuidade do nosso trabalho. Se não fosse a determinação, o trabalho, a dedicação do governador, talvez nós não estaríamos entregando esse grande hospital. Hoje, um dia de muito orgulho. Portanto, governador, eu quero lhe agradecer e, em seu nome, agradecer também essa mulher guerreira, que é a nossa secretária de saúde, Tânia, a quem eu queria pedir uma salva de palmas, em nome de toda a equipe da Secretaria de Saúde do Estado. E mais do que isso, quando a gente chegou para o povo cearense e disse da importância, presidente, do alinhamento, de ter um governador alinhado com o presidente, e agora na última eleição,
dizer da importância de ter um prefeito da capital alinhado com o governador e com o presidente. Aqui eu queria cumprimentar meu querido amigo Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza. É importante dizer, Evandro, o caos que você recebeu a prefeitura de Fortaleza, porque a oposição é importante. A oposição é importante para fazer a crítica, para fazer a fiscalização, se o recurso está sendo bem aplicado, mas nós precisamos ter uma oposição responsável, que não minta para a população, que não faça política através de fake news, que não faça política daquela história de dizer quanto pior, melhor. Eles estavam torcendo, presidente, para que nós não pudéssemos abrir esse hospital. E eu quero dizer a eles, enquanto eles estão mentindo nas redes sociais, nós estamos trabalhando pelo povo cearense, fazendo as entregas ao povo cearense. E veja bem a importância do alinhamento. O prefeito Evandro teve com o presidente já esse ano, por 2 vezes, e levou o problema do JF, o maior hospital do município, 663 leitos, presidente, que não só atende a população de Fortaleza, é o maior hospital de trauma do estado. Só recebia 80 milhões de reais por ano do governo federal. E o presidente veio aqui hoje para dizer, Evandro, nós estamos colocando a partir de hoje mais 200 milhões de reais para que o JF possa atender a população de Fortaleza e do Ceará. É importante que cada um de nós saiamos aqui hoje com a importância de saber o que significa esse ato e dizer, eu que estou, repito, emocionado, feliz, porque vale a pena sim fazer política, vale a pena sim estar na política, vale a pena sim, porque o que nós estamos fazendo é melhorar a vida das pessoas, é reduzir, ministro Padilha, o tempo de espera numa mãe, numa dona de casa que espera pelo seu filho para ser atendido no hospital, num posto de saúde, numa UPA que o presidente Lula criou, nas policlínicas. Esse hospital é 100% SUS para atender a população de Fortaleza e do estado do Ceará. Quero aqui, para encerrar minhas palavras, já por orientação aqui do meu querido igreja, mas eu não poderia deixar de dizer aqui hoje, agradecer à Universidade Estadual do Ceará. É o primeiro hospital universitário estadual do estado da história do Ceará. Obrigado, professor Idelbrando, obrigado a todos, porque não é só um hospital para atender a população, será um hospital de ensino, um hospital de pesquisa, com o que há de melhor. Esse hospital não deixa a desejar a nenhum hospital privado desse país para atender o povo pobre do Ceará. Portanto, presidente, muito obrigado. Viva o presidente Lula, viva o SUS e viva São José. Muito obrigado. O projeto de lei que propõe a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000 por mês já está no Congresso Nacional. O projeto foi enviado ontem pelo governo federal e estabelece também um imposto menor para quem ganha entre R$5.000 e R$7.000. Hoje nós temos aqui conosco na Voz do Brasil o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, para tirar dúvidas sobre a proposta e esclarecer todos os pontos dela. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano e todos os ouvintes da Voz do Brasil. Secretário, se essa medida for aprovada como está na proposta do governo, o número de pessoas que não pagam o imposto de renda deve quase dobrar a partir de 2026, é isso mesmo? É verdade, são mais 10 milhões de brasileiros que deixam de pagar imposto de renda a partir de 2026 com esta medida. Bom, secretário, nós temos algumas perguntas de ouvintes da Voz do Brasil com dúvidas sobre o projeto. Vamos ouvir a primeira delas, do Amarildo Marques, de Uberaba, Minas Gerais. Eu e minha esposa, a gente ganha menos de 5 mil, porém, juntos, a gente tem a renda superior. Aí eu queria saber se, juntos com esse valor, a gente segue isento.
senhor pode ficar tranquilo que o limite de isenção é pessoal para cada declarante do imposto de renda. Então, ele vale para o senhor separadamente da sua esposa. Então, ambos os valores aí são totalmente isentos a partir de 2026, com a aprovação dessa lei. Inclusive, né, secretário, se eles forem funcionários CLT com carteira assinada, esse desconto deixa de acontecer já no contra-cheque deles, né? É verdade, Mariana, é bem lembrado. Essa medida já vale no contra-cheque de janeiro do ano que vem. Quer dizer, no contra-cheque de janeiro do ano que vem, o ouvinte não vai mais ter aquele abatimento, aquela retenção na fonte do imposto de renda e vai ter mais dinheiro disponível no seu bolso. Do ano que vem não, de 2026. 2026, isso. No ano que vem. Perdão, claro, perdão. Olha só, secretário, a pessoa está ainda... Não estou dando conta de acompanhar a velocidade do tempo. Bom, secretário, nós temos também a pergunta da Andressa Haddad, de Belém do Pará. Ela tem dúvidas sobre a faixa que tem a isenção parcial do imposto, aquela entre 5 e 7 mil reais. Sou profissional autônoma e os meus ganhos estão na faixa entre 5 e 7 mil reais, podendo oscilar a cada mês. Como é que eu faço para saber se sigo na faixa de isenção parcial? Você vai estar na faixa de isenção parcial, que é calculada mês a mês no Carnê-Leão. O sistema lá do Carnê-Leão calcula isso para você sem nenhum problema. E no ano seguinte, agora sim, em 2027, no ajuste anual, o sistema, né, da declaração de ajuste anual vai somar tudo isso e verificar ali se você pagou um pouco mais, um pouco a menos e fazer esse ajuste. Então não há preocupação, o sistema faz isso automaticamente. Pois é, para os autônomos sempre é mais complicado, né, secretário? Justamente porque a renda deles costuma oscilar bastante, né? É verdade, mas é isso, né? Mês a mês no Carnê-Leão, esse cálculo é automaticamente feito, não vai haver nenhuma dor de cabeça. Nem nesse caso, nem nenhum outro, tá? Essa lei, nós já prevemos na aplicação da lei que todo o sistema da Receita Federal vai ser totalmente automatizado, para não dar nenhuma dor de cabeça. O cidadão não vai ter nenhum problema, o seletista não precisa fazer nada, ele vai deixar de ter a retenção na fonte até 5 mil reais e vai ter aquele desconto automaticamente de 5 a 7. E o autônomo que faz a declaração mensal lá no Carnê-Leão também vai ter muita facilidade para esse cálculo. Não vai haver dor de cabeça para ninguém. E lembrando também que o imposto de renda ele tem também o cálculo anual, não é isso? Então, por isso que para o autônomo não faz diferença ali a renda imediata mês a mês, mas o que importa é a soma da renda dele no ano. Exatamente. No mês a mês, ele vai calcular aquele valor a ser recolhido mês a mês, da mesma forma que o seletista tem a retenção também na fonte no mês a mês. Mas no ajuste anual é feita a conta consolidada dessa forma mesmo, Mariana. E às vezes, se você pagou um pouquinho a mais, você tem aquela restituição do imposto de renda. Se pagou um pouquinho a menos, você tem aquele pagamento complementar. Mas, de novo, aquele que está na faixa de isenção, até 5 mil reais, não vai ter nenhum problema, porque não vai ter nem a retenção, nem que complementar nada lá no ajuste anual. Bom, secretário, a gente tem também dúvida aqui de quem está fora dessas faixas, que tiveram a isenção ou a redução do imposto, mas quer saber se vai ser impactado por ela. Essa é a pergunta do Paulo Stolina, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu queria saber uma informação, uma pergunta. Ganho mais de 7 mil por mês. Como fica a minha situação? Meu salário fica parcialmente isento? É uma boa pergunta. Veja que de 2015 a 2022, a tabela do imposto de renda ficou completamente congelada, inclusive a faixa de isenção. Então tinha aquela pessoa que era isenta lá em 2015 e ela passou a pagar imposto de renda nos anos seguintes por conta do efeito inflacionário. Mas já nessa gestão, a partir de 2023, nós fizemos o reajuste dessa faixa de isenção. E aqui, nesse ano de 2025, nós vamos ter mais um reajuste dessa faixa de isenção, reajustando ela em 60%. Então vai ter mais um reajuste. Esse reajuste da faixa de isenção beneficia a todo mundo, independentemente da renda, inclusive o ouvinte que tem uma renda superior a 7 mil reais. E aí eu pergunto para o senhor, isso acontece porque a gente tem essa tabela progressiva por faixas de renda, não é isso, secretário? E as pessoas começam a pagar imposto a partir das faixas. O senhor pode explicar um pouco melhor para a gente como funciona isso? É exatamente assim, Mariana. Então nós temos faixas de tributação na tabela progressiva do imposto de renda, que estava congelado de 2015 a 2022, essa faixa em R$ 1.903. Nós já aumentamos em 2023 e 2024 até R$ 2.820.
R$324. E neste ano vamos aumentar para 2 salários mínimos, né? Que é R$3.036. Significa dizer que a gente aumentou em torno de mais de R$1.000, vai aumentar aqui com esse ano mais de R$1.000 essa faixa de isenção. Significa que todo brasileiro que paga imposto de renda pela tabela progressiva que faz o ajuste anual, vai ter essa economia da tributação sobre R$1.000. Deixa de ser tributado R$1.000 de todo brasileiro que presta a declaração, inclusive esse ouvinte. Essa tabela progressiva, vamos relembrar aqui, ela começa em 7,5%, né? Isso. Agora, a gente está falando de, se for no ano que vem, se a proposta do governo for aprovada, 7,5% começa a contar para quem ganha acima de R$7.000. Não, vamos lá. A tabela progressiva, ela tem a faixa de isenção, que é 0, depois tem as alíquotas progressivas a partir daí, como você disse. Essas alíquotas, elas continuam valendo, a tabela progressiva continua valendo, é a faixa de isenção que vai ser reajustada até o final, até agora 2025, em 60% em relação àquela de 2022. Essa faixa de isenção aproveita todo brasileiro que declara o imposto de renda. Em paralelo a isso, é dada uma isenção para aquele que ganha até R$5.000. Ele não paga nada. Quem ganha entre 5 e 7, paga pela tabela progressiva, mas em cima dela há também um desconto. A partir dos R$7.000, aí você aplica diretamente a tabela progressiva. Então, por isso que quem está acima de R$7.000 mensais, ele não vai ter esse desconto, essa isenção parcial. O que ele vai ter é esse benefício que todos os brasileiros têm com o reajuste da própria tabela progressiva. Bom, secretário, tudo isso é um projeto, foi encaminhado ao Congresso, vai ser debatido, se for aprovado, valerá para 2026. Nós estamos em época de declaração esse ano. Para esse ano continua tudo igual, né? A declaração deve ser feita até 30 de maio, não é isso? Muito bem lembrado, é verdade. Isso tudo, nós estamos falando, é para a partir de janeiro de 2026, a partir do contra-cheque do Carnê-Leão de janeiro de 2026. Essa declaração que nós estamos aqui no prazo, muito bem lembrado, ela se refere aos ganhos do ano passado, né? Então, isso não muda nada, a gente aplica a tabela progressiva prevista ali para o ano passado. E aí, eu queria que o senhor falasse, então, um pouco para a declaração desse ano, sobre a importância de as pessoas não deixarem as declarações para a última hora e também sobre a declaração pré-preenchida, que facilita muito também a questão de não ter que levantar aquele monte de documento, né? Muito bem, veja que em 2 dias, né, de declaração, segunda e terça-feira, nós tivemos mais de 1.200.000 declarações já enviadas. Em torno de 20-25% delas já utilizando a facilidade do pré-preenchimento. O pré-preenchimento completo vai estar disponível a partir de 1º de abril. Lá no inclusive o sistema do ECAC, aquele sistema informatizado, também vai estar disponível a partir de 1º de abril. Mas quem gosta de se antecipar e baixar aquele programa, já tem lá boa parte dos dados pré-preenchidos, como as rendas pagas por pessoa jurídica, as despesas médicas já estão todas lá. Então, muita gente já está se antecipando e mandando pra gente essas declarações do imposto de renda. E é verdade, Mariana, é importante não deixar para a última hora. O prazo vai até o final de maio, mas não vamos deixar até o final desse prazo. Até porque, antecipando, se você antecipa também a restituição a que você eventualmente tenha direito. Muito bem, nós conversamos com o secretário da Receita Federal do Brasil, Robson Barreirinhas. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço, muito obrigado. Minuto Ciência. O Minuto Ciência está de volta com mais uma matéria especial sobre o Prêmio Mulheres e Ciência. E a nossa conversa desta quarta-feira é com a vencedora da categoria Estímulo, Mariana Emerenciano, biomédica, pesquisadora titular do Instituto Nacional do Câncer, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Oncologia do INCA e coordenadora da Comissão de Equidade, Diversão e Inclusão também do INCA. Bem-vinda ao Minuto Ciência. Mariana, conta para a nossa audiência como é que surgiu o interesse pela ciência na sua vida? Olha, eu acho que eu sempre fui muito estudiosa e curiosa desde criança. Meus pais relatam que desde muito nova eu já me interessava por esses brinquedos que remetiam a experimentos científicos e tal. Na escola, gostava muito das disciplinas de ciências, né? Química, biologia principalmente, e acabei direcionando meus esforços para isso. E logo no início da carreira, comecei a estudar as leucemias agudas, fiquei muito encantada com o câncer pediátrico e com a possibilidade de poder impactar, melhorar a saúde dessas crianças de alguma maneira. E isso foi, acho que, o que me motivou para perseguir uma carreira na ciência desde o início.
Hoje você é uma mulher que inspira outras mulheres. Teve alguma figura feminina que lhe serviu de inspiração? Minha mãe não é da área da ciência, mas é uma figura feminina que me inspirou a seguir meus sonhos. E eu acho que eu devo muito a ela também, dessa coragem, dessa garra de trabalhar, de maternidade, de viajar e de seguir lutando pelos propósitos, porque ela fez isso e acho que através do exemplo eu me sentia empoderada a fazer, já que eu estava vendo ali dentro de casa, desde que eu nasci, que é possível. Minha mãe fez faculdade já depois de ter os 3 filhos, com quase 10 anos de idade, a gente estava ali em média, e aí ela foi fazer a faculdade. Então eu acredito a figura feminina da minha mãe como um exemplo a seguir, não simplesmente, especificamente na ciência, mas a seguir os meus sonhos. Mariana, e quais os principais desafios enfrentados na carreira? Eu acho interessante essa pergunta, porque acho que um grande desafio, ele é comum a muitas mulheres, né? Que é aquele de tentar provar o tempo todo que você pode, que você merece estar naquele espaço, porque tem competência para aquilo. E isso muitas vezes precisa ser dito, porque a gente acaba superando esse desafio trabalhando bastante, muita coisa, se dedicando muito, talvez muito mais do que um homem precise fazer para conquistar o mesmo espaço e as mesmas coisas. E é injusto, né? Porque muitas vezes a gente tem que ser quase que extraterrestres para conseguir permanecer na carreira científica. Além disso, eu enfrentei também o desafio, eu sou uma mulher negra, eu tenho 2 filhos e meus filhos nasceram enquanto eu estava, a primeira eu ainda não tinha defendido o doutorado, então estava em plena busca da carreira, de consolidação da carreira, né? E esse desafio de conciliar a vida pessoal, seja com maternidade ou não, e com a carreira, também acho que é um desafio bastante comum entre as mulheres e que eu tive que superar. Para nós mulheres é sempre mais difícil, né? Mas a gente chega lá. Mariana, a gente sabe que você respira ciência, mas nas horas vagas, o que você gosta de fazer? Eu amo muito responder sobre meus hobbies e minhas paixões, porque de fato eu sou apaixonada por esportes e pratico desde criança. Adoro jogar tênis, é o esporte que eu mais pratico atualmente, enfim, e eu acho legal falar sobre isso, porque eu acredito muito que a vivência esportiva me ajudou muito a ser resiliente, a ser persistente, a trabalhar em equipe na vida profissional. Então eu sempre acho que algumas coisas que eu consegui na carreira científica eu devo ao fato de ter sido uma esportista desde criança. Além disso, eu amo ler livros e cuidar de plantinhas. Então eu diria que meus hobbies são jogar tênis, ler e cuidar das minhas plantinhas. Para a gente finalizar, Mariana, você tem alguma sugestão ou conselho para quem está começando agora na ciência? Eu acho que eu diria para mim mesma no início da carreira, não dê ouvidos aos que claramente não querem ou não esperam que você esteja nesse espaço, mas também não se curve, enfrente-os. Claro que com respeito e bom humor, mas enfrente-os. Eu conversei com Mariana Emerenciano, uma das vencedoras do Prêmio Mulheres e Ciência, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ministério das Mulheres, Conselho Britânico e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. O Minuto Ciência fica por aqui, com produção de Ayana Carneiro, reportagem Mariana Leite. Até a próxima! Minuto Ciência.